Prepare-se para uma viagem pelos bastidores dos mistérios mais intrigantes da humanidade. Você já se perguntou por que, por séculos, a maçonaria foi cercada por tantos segredos, teorias conspiratórias e lendas? Seria apenas uma sociedade secreta com rituais enigmáticos? Ou estamos diante de uma organização que atravessou impérios, civilizações antigas e eventos marcantes da história? A resposta pode surpreender até mesmo os mais céticos. Afinal, poucos sabem que a origem da maçonaria remonta a monumentos milenares, manuscritos ocultos e tecnologias antigas que desafiam a compreensão moderna. Neste vídeo, você vai descobrir fatos surpreendentes, biografias de personagens históricos, segredos arqueológicos e enigmas que conectam as tradições mais antigas aos costumes e revoluções dos tempos atuais. Fique até o final para desvendar curiosidades do mundo, segredos históricos e linhas do tempo que cruzam reinos perdidos, navegações e conquistas humanas, e entender por que tantas pessoas, até hoje, ainda buscam respostas para os mistérios da maçonaria. Pronto para desafiar tudo o que você achava que sabia sobre sociedades secretas e suas verdadeiras intenções? A busca pelas raízes da maçonaria nos leva a um verdadeiro mergulho em civilizações antigas, onde os primeiros registros de sociedades secretas e corporações de construtores começaram a surgir. Muito antes de se tornar um símbolo de poder e mistério na Idade Média, há indícios de que práticas semelhantes existiam entre egípcios, babilônios e até povos indígenas, que erguiam monumentos e guardavam técnicas de construção em segredo absoluto. Arqueólogos descobriram manuscritos e artefatos que apontam para tradições passadas de geração em geração, repletas de rituais, símbolos e costumes que ecoam até hoje nas reuniões maçônicas. Esses povos desenvolveram invenções e tecnologias antigas, consideradas avançadas para a época, alimentando lendas sobre o verdadeiro papel desses grupos na evolução humana. Enquanto a maioria das pessoas associa a maçonaria apenas à Europa medieval, muitos fatos surpreendentes sugerem que a própria ideia de sociedades secretas é um legado milenar, com raízes em rituais de passagem, mitologia e enigmas protegidos por linhagens inteiras. O segredo era uma forma de garantir a sobrevivência do conhecimento em tempos de guerras, revoluções e perseguições religiosas, protegendo a ciência, a arte e as tradições de reinos que desapareceram das linhas do tempo. Esses registros alimentam teorias conspiratórias sobre a influência dos maçons em acontecimentos marcantes da história e explicam por que tantos manuscritos e símbolos permanecem envoltos em mistérios até hoje. O fascínio pela maçonaria cresceu à medida que impérios e sociedades começaram a valorizar a habilidade dos construtores de erguer monumentos monumentais, de pirâmides a catedrais góticas, transformando esses especialistas em verdadeiros guardiões de segredos históricos. A maestria no uso de ferramentas, o domínio sobre materiais e a capacidade de interpretar sinais do céu e da terra fizeram desses homens figuras quase míticas, inspirando personagens históricos e gerando biografias que se confundem com lendas. Será que muito do que conhecemos sobre a arte de construir e planejar cidades veio dessas sociedades? Fique atento, porque os próximos capítulos vão revelar detalhes inusitados e conexões surpreendentes entre a maçonaria, grandes acontecimentos e monumentos da humanidade. Durante a Idade Média, a Europa se tornou palco de transformações culturais e tecnológicas que revolucionaram a arte da construção. A demanda por catedrais, castelos e monumentos grandiosos fez florescer corporações de pedreiros, os chamados maçons operativos, verdadeiras elites entre os trabalhadores da época. Esses grupos eram reconhecidos por sua habilidade em matemática, geometria e técnicas avançadas, e mantinham seus conhecimentos sob rígido segredo, reforçando a aura de mistério ao redor de suas tradições. Cada membro precisava passar por rituais de iniciação, aprendendo códigos, símbolos e costumes ancestrais, muitos herdados de civilizações antigas. Aos poucos, essas corporações de construtores começaram a se organizar em guildas e mais tarde em sociedades secretas, consolidando o que hoje chamamos de maçonaria. Com o passar dos séculos, a influência dos maçons operativos se expandiu para além das obras físicas. Eles passaram a ser consultados por reis, nobres e líderes religiosos em decisões estratégicas, tornando-se personagens históricos influentes nas revoluções políticas, guerras e conquistas daquela época. A maestria desses construtores estava presente em catástrofes e reconstruções marcantes, como a reconstrução de cidades após incêndios devastadores, ou o renascimento artístico que floresceu em meio às cinzas das guerras medievais. Muitos monumentos icônicos ainda guardam, em suas pedras, símbolos criptografados e artefatos misteriosos,
deixados por essas sociedades, reforçando teorias conspiratórias sobre sua participação em acontecimentos decisivos para o destino de impérios e reinos perdidos. À medida que a tecnologia antiga evoluía, as corporações de maçons começaram a atrair pensadores, artistas, cientistas e estudiosos, formando um novo tipo de sociedade, a maçonaria especulativa. Essa transição marcou um divisor de águas, pois a maçonaria passou a focar não apenas na construção física, mas também no aperfeiçoamento moral e intelectual dos membros. Surgiam novos rituais, manuscritos e tradições, entrelaçando literatura clássica, filosofia, ciência e as curiosidades do mundo. Tudo envolto em enigmas e segredos históricos. É a partir desse momento que a maçonaria deixa de ser apenas uma guilda de construtores e se transforma em uma das sociedades secretas mais influentes da história, impactando culturas, costumes e linhas do tempo em diferentes partes do planeta. Ao longo dos séculos, os mistérios e enigmas envolvendo a maçonaria só aumentaram. A fama de sociedade secreta não surgiu por acaso. Seus membros sempre cultivaram rituais marcantes, símbolos ocultos e códigos enigmáticos, muitos dos quais inspirados em antigas religiões, mitologia, artefatos e tradições de povos indígenas ou culturas distantes. Entre os elementos mais conhecidos estão o compasso, o esquadro e a letra G, cada um carregando múltiplos significados e teorias conspiratórias. Esses símbolos não apenas adornam os templos maçônicos, mas também aparecem discretamente em monumentos históricos, manuscritos e até em grandes obras de literatura clássica, como lembretes silenciosos do poder e influência desses grupos ao longo das linhas do tempo. Os rituais de iniciação, guardados com absoluto sigilo, fascinam e alimentam curiosidades do mundo inteiro. De juramentos solenes a cerimônias repletas de metáforas sobre evolução humana e tecnologia antiga, cada etapa do processo de ingresso é desenhada para criar laços inquebráveis entre os membros e transmitir ensinamentos sobre ética, fraternidade e autoconhecimento. Muitos relatos históricos descrevem acontecimentos marcantes e até catástrofes que testaram a fidelidade dos iniciados, tornando suas biografias verdadeiros contos de perseverança e lealdade. O segredo é o grande trunfo. Quanto mais enigmático, mais irresistível se torna o desejo de desvendar o que realmente se passa nos bastidores dessas reuniões. No universo maçônico, a arte de esconder e revelar está em constante equilíbrio, servindo como combustível para teorias conspiratórias, lendas e interpretações diversas, das mais místicas às mais racionais. Os monumentos erguidos pelos maçons estão entre os mais estudados pela arqueologia e ciência moderna, sempre à procura de novas descobertas e interpretações. Mas afinal, quais são os verdadeiros segredos que a maçonaria carrega? E como essas práticas influenciaram revoluções, guerras, conquistas e até o desenvolvimento de sociedades modernas? Fique ligado, pois nos próximos capítulos vamos revelar como a maçonaria se infiltrou nas grandes decisões políticas e culturais do mundo, influenciando personagens históricos e destinos de nações. Se há algo que alimenta o fascínio global pela maçonaria, é seu papel enigmático em acontecimentos marcantes, revoluções históricas e transformações políticas que moldaram civilizações. Da Revolução Francesa à independência de nações nas Américas, manuscritos e biografias de personagens históricos apontam a participação ativa de maçons em decisões que mudaram os rumos do mundo. Por trás de grandes conquistas, guerras e até catástrofes, sociedades secretas se reuniam nas sombras, discutindo estratégias e usando símbolos para sinalizar alianças e intenções. Muitos dos documentos encontrados por arqueologia moderna sugerem que a influência maçônica ultrapassava fronteiras, atuando como uma verdadeira rede internacional de ideias, tradições e costumes, capaz de atravessar impérios e sobreviver a perseguições religiosas e políticas. Na linha do tempo da humanidade, é impossível ignorar as curiosidades do mundo e teorias conspiratórias sobre reuniões secretas entre líderes, cientistas, artistas e revolucionários. Monumentos emblemáticos, do Capitólio americano ao Obelisco de Paris, são apenas a ponta do iceberg de uma vasta rede de conexões entre sociedades secretas e os bastidores do poder. Muitos estudiosos defendem que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, tão presentes nas grandes revoluções, foram moldadas dentro de templos maçônicos, em encontros que misturavam ciência, filosofia, literatura clássica e tradições milenares de povos indígenas e culturas esquecidas. Esses encontros originaram novas formas de pensar a evolução humana, promovendo mudanças profundas nos costumes, leis e modelos de organização social. O impacto da maçonaria não se limitou apenas à política, mas também à ciência, tecnologia e artes. Diversos inventores, escritores e artistas consagrados fizeram parte dessas sociedades, disseminando descobertas, manuscritos
e fatos surpreendentes que impulsionaram o progresso em diversas áreas. Até hoje, artefatos, linhas do tempo e manuscritos continuam sendo estudados em busca de respostas para enigmas não resolvidos, alimentando o imaginário coletivo sobre o real poder dos maçons e seu papel na construção de um novo mundo. No próximo capítulo, você vai descobrir como a maçonaria continua influenciando sociedades contemporâneas, mantendo vivos segredos e tradições ancestrais. Chegando ao século XXI, a maçonaria permanece envolta em mistérios, lendas e teorias conspiratórias que fascinam gerações. Mesmo com a evolução da ciência, a explosão da tecnologia e o acesso à informação, sociedades secretas ainda despertam a curiosidade do público e levantam questões sobre seu verdadeiro papel na história e nos acontecimentos atuais. Existem milhares de lojas maçônicas espalhadas pelo mundo, cada uma cultivando tradições, costumes e rituais que atravessaram impérios, guerras e revoluções. Para muitos, a maçonaria é uma fraternidade dedicada ao autodesenvolvimento e à filantropia. Para outros, um enigma que carrega segredos históricos, biografias de personagens influentes e artefatos ainda não totalmente compreendidos. A conexão da maçonaria com conquistas arquitetônicas, avanços científicos e movimentos culturais reforça a ideia de que essa sociedade exerceu, e ainda exerce, influência sobre o destino de nações e o rumo de diversas civilizações. Muitos monumentos, manuscritos e artefatos continuam a ser objeto de estudo por arqueólogos, historiadores e curiosos que buscam desvendar o que há por trás dos símbolos, códigos e tradições preservados ao longo dos séculos. E enquanto novas descobertas científicas, fatos surpreendentes e revoluções tecnológicas mudam o mundo, a maçonaria adapta suas práticas, mantendo sua essência e seus enigmas, misturando antigas religiões, mitologia e costumes com a modernidade. Por fim, a própria existência da maçonaria é um convite à reflexão sobre o poder do segredo, da fraternidade e do conhecimento oculto ao longo das linhas do tempo. Será que ainda existem segredos não revelados, esperando para serem descobertos nos bastidores dessas sociedades? Quais novas biografias e acontecimentos marcantes ainda surgirão a partir desse universo? O fato é que, em um mundo de informações rápidas e tecnologia antiga se tornando moderna, a maçonaria segue sendo um dos maiores enigmas da evolução humana, e talvez um dos mais instigantes motivos para nunca pararmos de buscar respostas para os mistérios da história. A história da maçonaria, atravessando civilizações antigas, impérios, guerras e revoluções, nos mostra que, mesmo em meio à evolução humana e às revoluções tecnológicas, algumas perguntas continuam sem resposta. Por que tantos símbolos permanecem ocultos em monumentos, manuscritos e acontecimentos marcantes? O que levou personagens históricos a se dedicarem tanto a manter tradições, rituais e costumes que atravessam séculos? A resposta pode estar na própria essência humana. A busca incessante por conhecimento, pertencimento e poder. Se os segredos da maçonaria realmente mudaram o destino de povos indígenas, impérios, reinos perdidos e a própria ciência, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a curiosidade nunca morre, e sempre haverá novos enigmas esperando por mentes inquietas dispostas a investigar. Agora fica a pergunta para você que nos acompanhou até aqui. O que mais você gostaria de descobrir sobre as sociedades secretas, suas conquistas e os fatos surpreendentes que elas guardam? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe suas teorias, suas dúvidas e até mesmo suas próprias histórias envolvendo mistérios históricos. Não esqueça de se inscrever no canal para receber em primeira mão novas histórias, curiosidades do mundo, biografias intrigantes e revelações sobre manuscritos, culturas e tecnologias antigas que desafiaram impérios e mudaram o rumo da humanidade. Afinal, o maior segredo de todos é nunca deixar de buscar a verdade por trás dos enigmas.